911, qual é a emergência? Trabalho para uma empresa e não recebemos ligação de um funcionário. Nós acabamos de entrar pela porta, o marido dela e eu, e tem sangue no hall de entrada. Uhum. E parece que algo possivelmente aconteceu. Você está aqui com o marido? Estou com o marido, sim. É uma bela manhã de maio de 2001 e totalmente do nada, uma mulher é assassinada bem na própria casa. Foi um assalto que deu errado, foi um crime passional. Ninguém saberia realmente essa resposta por quase 25 anos. Você disse que algumas coisas foram derrubadas. Sim. Encontrei sangue no hall de entrada e objetos derrubados. Tem sangue ao longo de toda a parede, sangue espalhado. Tem muito sangue. Então eu pensei, ok, alguma coisa aconteceu aqui. Chevy Chase é uma comunidade muito sofisticada e rica. É o tipo de lugar onde nada de ruim acontece. Classe alta, lindo. Todo mundo conhecia todo mundo e era simplesmente maravilhoso. Foi um lugar incrível para crescer. Você se sentia segura o tempo todo. É uma área famosa pela baixa criminalidade, o que atrai muitas pessoas. Então, um caso como esse, como você pode imaginar, foi incrivelmente chocante. Você tem esse bairro idílico que faz fronteira com Washington, Distrito de Colômbia, e é aqui que Leslie Prior e seu marido Carl, conhecido como Sandy, criaram sua filha, Lauren. Leslie era uma mulher muito doce, gentil, maravilhosa, com um charme sulista. Ela realmente era ótima. Leslie Prior tinha cerca de 50 anos. Leslie era linda, ela era calorosa, magnética. As pessoas descreviam Leslie como muito generosa e aberta. Carl Prior, que era conhecido como Sandy, é o marido de Leslie há muito tempo. Eles foram casados por quase 30 anos e ele também era conhecido por ser muito caloroso, muito dedicado à família, passando muito tempo com a esposa e muito tempo com a filha. Lauren Prior é a filha, a única criança de Leslie Prior e Sandy Prior. Tudo o que Leslie falava durante a maior parte do dia era sobre Lauren, para onde ela estava indo, o que ela estava fazendo. Ela se gabava da filha. Mas no que deveria ter sido apenas uma manhã comum de quarta-feira, em maio de 2001, por algum motivo, Leslie Prior não aparece para trabalhar. Ela não estava lá às 10h15, 10h20, e então já eram 10h30. E eu perguntei para uma das funcionárias da recepção, Diane. Eu pedi, liga para casa e vê se atendem. Ela respondeu, Brett, ninguém atendeu. Então agora já eram mais ou menos 10h40, 10h45 e eu comecei a ficar meio preocupado. O chefe dela passou a ligar para o marido e a filha para saber por que ela faltava ao trabalho. E ninguém conseguia entender nada e acharam estranho. Eu falei para Sandy, por que não vamos lá? Eu vou dirigir até aquela casa e provavelmente vou encontrar alguma coisa. E ele disse, eu também vou até lá. Sandy e eu entramos naquela casa. Logo de cara, à direita do hall de entrada, eu vi sangue. E eu vi algumas mesas viradas e alguns jogos estavam caídos no chão. Algo está acontecendo aqui. Ele subiu para procurar por Leslie e ele foi muito rápido, talvez 30 segundos pelo que me lembro, e depois desceu de novo. E então nós fomos para os fundos em direção à cozinha e eu disse, olha isso, Sandy, a cozinha está cheia de sangue. Definitivamente houve uma luta aqui. E a porta da cozinha também estava um pouco aberta, entreaberta. E acima do sangue havia sangue borrado, como se alguém tivesse tentado limpar. Naquele momento eu soube que havia algo de errado, algum crime. Falei, Sandy, precisamos ligar para o 911. Posso pedir para vocês saírem da casa? Claro.
Ok, nós já fizemos a ligação e eles já devem estar a caminho. Eu perguntei para Sandy. Quando a gente saiu e estava esperando a polícia, Sandy, você subiu as escadas muito rápido. E ele disse, mas eu não chequei o banheiro. Não fez sentido para mim. Ele não checou o banheiro. E o policial fardado chegou, subiu para o quarto principal. Ela foi encontrada no chuveiro, vítima de um ataque violento, e ela estava morta. Esse cara pega o corpo dela, leva para o andar de cima, coloca no chuveiro e joga água fervendo nela. Ela teve queimaduras de 1º ou 3º grau. Nela, onde a água estava batendo, obviamente tentando lavar qualquer DNA. Ele sabe naquela hora. O sangue dele, as coisas dele estão por toda parte. Ele tem que limpar tudo isso. Ele tem que descer e limpar tudo. É uma bagunça sangrenta, para dizer o mínimo. Aqui está Sandy Preer, atordoado pelo assassinato brutal da esposa. E agora ele tem a terrível tarefa de contar à filha deles, Lauren, o que aconteceu com a mãe dela. Ela tinha pouco mais de 20 anos. Ela não morava com os pais quando o assassinato aconteceu. Vi um carro de polícia chegando. E eu pensei, que estranho, porque nunca havia nenhum crime. E então meu pai saiu do carro. Eu disse, papai, o que está acontecendo? E então foi nesse momento que minha vida mudou. Tudo ocorre em câmera lenta, pois, durante o trauma, parece que cada palavra é dita separadamente. Não se ouve tudo de uma vez. Ele disse, Lauren, aconteceu um acidente. Sua mãe não está mais entre nós. Eu perdi a cabeça. Perdi mesmo. Fui para o meu quarto e gritei, daqueles gritos que vêm do fundo do coração e do estômago. Tipo, eu estava acabada. Eu tive, literalmente, a vida perfeita enquanto crescia. Perfeita. Pais perfeitos. Uma casa linda. Amigos maravilhosos. E minha vida desmoronou. E comecei a enxergar o mundo de outro jeito. A polícia ficou tentando entender essa cena de crime horrível e o que aparentemente é um crime aleatório. Ela poderia estar se preparando para o trabalho e então ouviu algo, desceu as escadas e encontrou o invasor. Eles estavam investigando ladrões que cometeram crimes na área ou pessoas que tinham sido presas recentemente por arrombamento. Não havia evidências de entrada forçada. Então era alguém que conhecia a casa, sabia como entrar, ou alguém que ela teria deixado entrar. Muitas vezes, em crimes como esse, quero dizer, o marido pode ser um suspeito. Então, muito rapidamente, os detetives focaram em Sandy Preer, o marido da Leslie, e eu acho que isso realmente ganhou vida própria. Então, a polícia começa uma série de entrevistas com Sandy Preer e eles o questionam sobre cada um de seus passos. Tudo, desde a noite anterior ao assassinato da Leslie até a manhã em que ela foi morta. Alguns desses detalhes parecem curiosos. Ela estava na porta quando você saiu? Sim. A porta estava aberta? Sim. E você disse que ela estava usando só sutiã e calcinha? Correto. Ele forneceu detalhes que poderiam confirmar uma suspeita se ela já existisse. Quero dizer, antes de tudo, ele foi procurar por ela na casa, naquela manhã, e não a encontrou. E então a polícia chegou. Ela nem estava tão escondida, só estava no banheiro. Acho que isso foi um pouco estranho para eles, mas compreensível. Sei que talvez não queira falar sobre isso, mas quando conversamos, mencionamos o consumo de álcool da sua esposa. Qual era a sua rotina normal, sabe, durante a noite? Ela costumava comer ou ela só, bebia mesmo, ou o quê? Ela com certeza tomava uma taça de vinho, praticamente assim que chegava em casa. Só uma? Não. Quantas? Isso é importante para... Coisa importante para... Ela teria muito. E, para ser sincero, é um dos motivos. Eu meio que chegava em casa tarde. Porque eu realmente... estava ficando difícil lidar com isso. Quando a polícia entrevista Sandy Preer, ele responde às perguntas com máxima honestidade. Quer dizer, afinal de contas, ele quer que os detetives descubram
quem assassinou sua esposa, mas alguns desses detalhes não o mostram da melhor forma. Você podia vê-lo lembrando todas as vezes que brigaram e em que ele agiu de forma que parecia violenta. Ele disse que às vezes ela exagerava na bebida. Algumas brigas que eles tiveram ficaram feias, mas nenhuma delas jamais foi violenta ou chegou perto de ser violenta. O mais violento que eu já fiquei foi agarrá-la e dizer: você tem que sair dessa. Tipo, segurando ela pelos ombros. Coloquei a mão nos ombros dela e disse: você precisa sair disso. Mas, eu fiz isso, sabe, uma vez, e isso, sabe, realmente. E, sabe, ela bateu na parede. Nada, sabe, de quebrar ou algo assim. Bateu na parede. E ela começou a chorar. E eu fiquei pensando: Deus, o que eu estou fazendo? Então, eu basicamente me controlei a ponto de simplesmente eu não ia chegar nesse ponto. A polícia também entrevistou Brett Rady. Este é o chefe da Leslie, que conheceu Sandy na casa na manhã do assassinato. A Leslie compartilhou com você ou com algum outro colega de trabalho que você saiba algum problema pessoal que ela estava tendo em casa ou questões que ela estava enfrentando em casa. O que eu ouvi foi que ela realmente bebia muito. Mais algo? E o relacionamento com o marido? Não, ela não me falou nada sobre isso. Quando a polícia conversou depois com Lauren, fizeram perguntas ainda mais diretas sobre sua mãe, Leslie. Nós conversamos. Acho que talvez o Jim tenha conversado com você sobre a possibilidade de a Leslie ter um namorado, um amante, seja lá o que for, sem que nós ou qualquer pessoa da família soubéssemos. Certo. Nós seguimos essa possibilidade até onde pudemos. Certo. Conversamos com amigos conhecidos de até 10 anos atrás e ninguém conseguiu nos dar nenhuma pista. Eu já te contei tudo o que sei. Juro pela minha vida, não esconderia nada de você. Se meus pais estivessem fazendo coisas estranhas, como tendo um caso... Se meu pai tivesse dito algo que me fizesse pensar, eu te contaria. Por um segundo no começo, literalmente um segundo, eu pensei tipo, será que meu pai realmente poderia ter feito isso? Quando eu entendi o que aconteceu com a Leslie, tipo com a minha mãe, eu disse, não tem como, de jeito nenhum. Foi brutal. Então Sandy Preer eventualmente faz um teste do polígrafo e, surpreendentemente, ele falha. Isso faz com que a polícia foque ainda mais nele e o pressione ainda mais. Às vezes fazer a coisa certa não é fácil. Às vezes exige muita força de vontade. Entrar e fazer a coisa certa. Engolir o orgulho e admitir para você seguir em frente. E é isso que você realmente precisa fazer. Por você e por Lauren, especialmente por Lauren. Você tem que fazer a coisa certa, cara. Você tem que fazer isso. Eu acho que estou fazendo. Na verdade, eu sei que estou. E vou te dizer uma coisa, você pegou o cara errado. É impressionante ver os detetives interrogando Sandy. Senti isso em um nível humano. Tipo, insistindo pra ele que ele tinha matado a esposa sem muitas provas. Era esse o caso. Quando o laudo da autópsia chega, sim, ele esclarece um pouco mais o que aconteceu com Leslie. Mas para deixar claro, isso não inocenta o marido dela, Sandy. O médico legista determinou que foi trauma por objeto contundente e estrangulamento. Então, ao analisar a área onde a maior parte do sangue foi encontrada, há uma parte no batente da porta onde a parede sai e faz uma quina, um formato de V, e isso combinava com as lacerações que estavam na parte de trás da cabeça de Leslie, que eram entalhes em formato de V. Pelo que apuramos, a pessoa estrangulava e batia a cabeça dela no chão, atingindo a quina. Mas ela também foi asfixiada e estrangulada. Quebraram o ossinho na base do pescoço, então sabiam que ela ainda estava viva ao ser estrangulada. Isso não foi um acidente, não foi uma queda. Isso foi um ataque violento. Parecia algo muito pessoal. Não parecia um ato de violência aleatório. Parecia algo muito pessoal.
Quem mais teria motivo pessoal para ferir alguém tão gravemente, além de um amante ou marido? E há outra coisa no relatório do legista que aponta para Sandy Prier. O legista disse que acredita que Leslie morreu nas primeiras horas da manhã. Bem, se foi nas primeiras horas da manhã, ou foi ele, ou ele com um amigo, ou ele contratando um amigo enquanto está em outro lugar, ou um desses cenários. Todos esses passaram pela nossa cabeça, sim, naquele momento. Os fatos não mentem, Sandy, e é com isso que estamos lidando. Você não nos contou a verdade. Temos provas físicas que mostram que Leslie estava morta antes das 7 horas da manhã. Provas físicas que mostram isso. Provas físicas que mostram isso e elas não mentem. Pessoas mentem. Eu já te contei tudo, exatamente como aconteceu, e não tenho mais nada a dizer. E então a análise da cena do crime volta do laboratório. Na cena do crime, há vários locais onde foi encontrado DNA de uma única fonte e foi identificado como sendo de origem masculina. Mas esse não é o DNA do Sandy, é de outro homem. Havia alguns lugares onde o sangue dele foi encontrado, e debaixo das unhas da Leslie, todos foram analisados e considerados compatíveis com o mesmo homem desconhecido. Agora, os investigadores estão se perguntando: será que esse pode ser alguém que Sandy contratou para matar a esposa? Ou o assassinato de Leslie foi orquestrado por outra pessoa completamente diferente? O sangue dele se misturava ao dela perto da base da escada. Ele sabia que estava cortado e ferido. Provavelmente já sabia o suficiente sobre DNA em 2001 para saber que você provavelmente está deixando amostras ali. Provavelmente ele estava tentando limpar aquilo. Essa é a minha suposição e ele foi interrompido. Quem afinal poderia ser esse homem desconhecido e misterioso? Com a ajuda de Lauren Prier e seu pai Sandy, a polícia inicia uma lista. Havia entre 18 e 24 homens que foram identificados como pessoas que eram membros da família, amigos da família deles, que regularmente iam e vinham para ver se era ou não o sangue deles, o DNA deles, na cena do crime crítica. O assassino de Leslie Prier poderia ser alguém que ela conhecia, que tinha uma chave e sabia que. Eles deixaram a porta da cozinha aberta? É nesse momento que surge uma nova teoria. Provavelmente a teoria mais plausível agora é que ele foi até lá para roubar alguma coisa. E então a mãe, Leslie, desceu, provavelmente meio vestida, e o viu. Provavelmente ela gritou e ele simplesmente surtou. Depois que começou, não parou. A polícia verifica a lista nome por nome, pessoa por pessoa. 18 homens diferentes. Todos foram excluídos. Como fonte. O caso ficou sem solução por quase 10 anos e só foi reaberto pelos detetives em 2010. A cada década, novos detetives assumem um caso arquivado. Nunca se sabe o que atrai a atenção de um detetive. Lauren havia mencionado aos detetives em 2010 que havia um vizinho que ela conhecia. E sempre que ela estava com a mãe e o encontrava, ele elogiava a mãe dela, dizendo para Lauren: "Agora entendi de onde você puxou a beleza." E isso sempre ficou marcado na mente dela. Achavam que um vizinho dela tinha feito isso. Ele era esquisito, fazia umas coisas estranhas e eu achei que tinha sido ele. Eles interrogaram esse indivíduo, pegaram o DNA dele e não bateu. Então, ele foi descartado. Pelos próximos 7 anos, nada de importante acontece nesse caso. Mas é durante esse período que Lauren sofre mais uma perda terrível. O pai dela faleceu em 2017 sem nunca ser oficialmente inocentado. Não consigo imaginar o peso disso sobre alguém e seu impacto na saúde. Ele morreu de coração partido. Ele estava simplesmente devastado. Ele viveu pela minha tia Penny e por mim por muito tempo. E então ele já tinha tido o suficiente. E ele estava acabado. Ele nunca foi preso, o que mostra que, embora fosse suspeito, não havia ligação ou provas que realmente o conectassem ao assassinato. Na verdade, sendo bem franco,
O DNA que foi analisado no início sugeria que ele não tinha nada a ver com isso. Infelizmente, ele não viu sua exoneração. Nada ocorreu por mais de 20 anos. Eles sabiam que havia uma amostra de DNA desconhecida de uma terceira pessoa e basicamente era só isso que eles tinham por mais de 2 décadas. Em 2022, Lauren recebe uma ligação da polícia do condado de Montgomery. O telefone tocou do nada e era a Tara. E ela disse: "Oi, meu nome é Tara. Faço parte da equipe de detetives de casos arquivados do condado de Montgomery." Ela disse: "Eu estou trabalhando no caso da sua mãe." Eu quase caí da cadeira. Já se passaram quase 25 anos. É muito tempo. Muito tempo. E perguntei: "Você é?" Era algo que eu nunca esperava ouvir. Jamais. E eu não conseguia acreditar. E ela disse: "Temos uma coisa nova chamada genealogia. E vamos tentar investigar isso." E eu disse: "Ok." E então, cerca de 1 ano depois, ela disse: "Ia demorar porque tinha cerca de 25 pessoas na lista." Falei: "Ok, esperei até agora. Posso esperar mais 1 ano." Você está lidando com uma tonelada de dados. Você pode receber uma lista de correspondências que pode ter milhares de nomes. Detetives de casos arquivados do condado de Montgomery, Maryland, analisam dados e montam uma árvore genealógica forense. Isso é baseado no DNA masculino desconhecido que foi encontrado na cena do crime. A melhor maneira de descrever isso é: você tem o DNA do suspeito, você insere isso nesse banco de dados e analisa os familiares dele. E então, ao construir a árvore genealógica dos familiares que estão lá, você pode trabalhar de trás para frente. E se eles estiverem no lugar certo na árvore genealógica, então você tem uma possível correspondência de suspeito. Neste caso, tivemos alguns resultados particularmente altos. Eles eram de descendência do leste europeu. Decidimos trabalhar com essas correspondências altas para ver o que conseguimos. E assim que fizemos isso, em 2 semanas, encontramos uma correspondência que era da Romênia. Uma senhora idosa na Romênia. Montamos uma árvore genealógica com todos que estavam associados àquela família e dentro dessa árvore o nome Gligor aparece. Gligor apareceu e nós já tínhamos visto esse nome no arquivo do caso. Então isso foi um grande sinal de alerta. E então, sabendo que aquela família morava nessa área na época, esse foi mais um motivo pelo qual foi como: ok, isso é realmente uma ótima combinação. Ouvi ela gritar do outro lado da sala. Já tínhamos tido alguns possíveis antes. Dessa vez, quando ela gritou de volta, pensei: talvez agora seja de verdade. O próximo passo é obter o DNA de Eugênio Glegor, também chamado Gligor. No momento ele está fora do país, mas deve voltar em breve. Então eles armaram uma pequena armadilha no aeroporto, com a ajuda dos funcionários do aeroporto. Eles estavam lá, na verdade, fazendo uma checagem de documentos. Ele estava voltando do exterior e eles alegaram que estavam verificando os documentos. E eles simplesmente o colocaram em uma sala que estava meio esterilizada com garrafas de água. Fizeram ele preencher um formulário e assim que você preencheu o formulário, ok, você está livre para ir. Mas ficou tempo suficiente para... Você sabe, quando ele fez isso, ele bebeu da garrafa. Assim que conseguimos a amostra de DNA, que foi coletada de forma secreta, enviamos para o laboratório naquele dia e avisamos a eles. Se vocês puderem agilizar isso, seria ótimo. Eles se dedicaram totalmente. E até o final da semana, na sexta-feira, conseguimos um relatório deles, dizendo que era uma correspondência. Depois de quase 25 anos, será que Eugene Gligor pode ser o cara que escapou da polícia por tanto tempo? Só há um jeito de saber. Foi quando tudo começou a acontecer. Beleza, temos que encontrar esse cara, temos que prendê-lo. Ela me ligou quando ele estava sendo preso. Então eles sabiam que tinham tudo. Não era apenas um palpite. Havia DNA, sangue e pele. Era ele.
Cara, isso tá cortando minha circulação. Vamos ajustar. Ai. Aguenta, não são feitos para conforto, mas vamos conseguir. Eu entendi. A gente vai conseguir. Vamos dar uma aliviada. Sem problema. Não tenho nada pessoal contra você. Então você não sabia nada sobre esse mandado? Não. Ok, nosso chefe vai te contar tudo sobre isso. O telefone tocou de novo. Era ela. E ela disse: pega um copo d'água. Vou te contar uma coisa. Obviamente foi tipo, ai meu Deus. E ela disse: você sabe um Eugênio Glegor? O que eu poderia dizer? Perdi a cabeça, tipo... Eu não conseguia acreditar. E ela disse: ele é o cara que matou sua mãe. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu não fazia ideia de que era alguém com quem eu tinha namorado. A casa dos pais dele ficava literalmente a 7 minutos a pé da casa dos meus pais. Fomos ao baile juntos e ele sempre ia na casa dos meus pais. Minha mãe cozinhava, ele estava lá e eu na casa dos pais dele. Terminamos quando eu tinha 21 anos, foi mútuo, não foi ruim. 3 anos após nosso término, ele a matou. Foi horrível. Então, foi assustador, eu fiquei com medo. Só o horror de ele ter feito isso com alguém que cuidou dele e abriu as portas da casa pra ele já foi chocante. Mas olhando pra trás, ninguém suspeitava de um garoto de 21 anos com quem eles costumavam jogar parchesi. Não havia nenhuma suspeita nesse sentido porque não fazia sentido. Assim que ele foi preso, liguei para Lauren só para avisá-la e também para conseguir um pouco de informação sobre ele. Antes de interrogarmos ele, pedi a ela: por favor, não divulgue. Ligo assim que terminarmos. Daremos mais informações, mas só para avisar, isso está acontecendo. Eugene Glegor já está preso quando a polícia o traz para interrogatório. Eu sou a detetive Augustine. Esta é a detetive Dupuy. Oi. Somos do condado de Montgomery. Ok. Você deve estar se perguntando do que se trata isso. Eu gostaria muito de saber. E isso tem sido realmente difícil, seja lá o que estiver acontecendo. Vamos passar por tudo isso com você. Acho que, no fundo, ele provavelmente sabia que esse dia poderia chegar. É um jogo. Ele queria informações de nós enquanto tentávamos obter dele. Ficou claro que queria saber quais provas tínhamos. Como está a sua condição física hoje? Alguma lesão ou se sente bem? Quero dizer, estou me sentindo um pouco pego de surpresa e por causa das algemas parece que tem um caroço na minha mão. Foi tudo tão falso, tudo isso. Assim que ele entrou, já foi um... meu pulso dói por causa da algema. Ai de mim, estou com azia. E ele foi vítima o tempo todo. Na verdade, nós trabalhamos na unidade de casos arquivados. Investigamos crimes que ficaram sem solução por um bom tempo. Você se lembra em 2001 de Leslie Prior? Sim, que ela foi assassinada, sim. Sim, ok. Esse é o caso que estamos investigando. Então, o motivo pelo qual queríamos conversar com você é porque muitas das pessoas cujos nomes estão no arquivo do caso, elas foram entrevistadas ao longo dos anos e pediram para que dessem amostras de DNA para comparar com o DNA da cena do crime. E percebemos que nunca falaram com você. Nunca fizeram nada e queríamos saber mais sobre você. E se houve alguma situação em que você poderia ter estado na casa naquela época? Eu estou um pouco confuso. Para saber mais e falar comigo, por que não simplesmente me ligar e pedir para eu ir até aí conversar comigo, ao invés de mandar oficiais me prenderem e me trazerem aqui? Eu só estou confuso sobre o porquê disso acontecer. Bem, porque precisávamos conversar com você em um ambiente controlado. E porque tem um pouco mais nisso do que contamos para você até agora. Você poderia me contar? Bem, estamos chegando lá. Estou tentando te dar uma oportunidade de ser um pouco mais sincero antes que a gente... Quer dizer, eu me sinto um pouco preso aqui, tipo... Você está preso, então deveria se sentir assim. E Glegor está prestes a descobrir o quão preso ele realmente está. Então, da cena do crime, o DNA que foi coletado, nós realmente temos uma amostra do seu DNA. E ela foi comparada com o DNA da cena do crime.
e deu compatível. Então sabemos que você estava lá no momento em que Leslie morreu. Mas eu nunca dei uma amostra de DNA. Ao dizermos, temos seu DNA na cena do crime e sabemos que você estava lá quando Leslie foi morta. Ele respondeu, vocês não têm meu DNA. E eu disse, na verdade, temos sim. Foi satisfatório. Obtivemos uma amostra de uma garrafa de água descartada, da qual você bebeu. Então, seu DNA corresponde ao DNA da cena do crime. Você sabe, nós sabemos. Porque meu DNA estaria ali. É isso que estamos tentando descobrir. Então, eu não sei. Eu não sei, sabe? Quer dizer, eu estive na casa, mas foi anos antes, quando eu namorava ela. Correto. Ah, eu não sei. Eu gostaria de poder te dizer, eu não sei. Eu não entendo. Tudo isso é muito confuso, muito estranho. Tem mais alguma coisa que você vai me contar? Ele estava meio que chorando, sem realmente chorar fisicamente? Não há lágrimas no seu rosto. Eu estou muito seco agora. Você está seco? Eu estou muito seco, estou ressecado, estou desidratado. Você deve notar que meus olhos estão vermelhos porque estou cansado e esgotado. Não sei o que está acontecendo. Você quer que eu vá beber água para eu conseguir chorar? Tipo, qual é o seu problema? Não quero que chore. Só não quero. O que você está tentando dizer? Eu só estou tentando dizer que isso parece um pouco forçado. Você está brincando comigo? Você está de sacanagem comigo? Não. Meu Deus, você mente muito. Vocês só fingem são atores. A reação inicial dele foi chorar. E então, quando ele percebeu que não funcionava, porque não saíam lágrimas do rosto dele, e eu disse para ele, eu posso ver que não tem lágrimas saindo do seu rosto. Isso é fingimento, isso não é emoção de verdade. E então ele começou a ficar com raiva, e foi aí que ele começou a xingar a gente e gritar com a gente. Ele passou por todas as emoções. E foi só um grande teatro. Queríamos conversar com você hoje, caso haja outra explicação. Poderia ter sido, sabe, um assalto interrompido? Aconteceu alguma coisa em que você não esperava que tivesse alguém em casa? Eu não faço ideia. Eu não me lembro. Eu não recordo. A coisa que mais me incomodava era que, quando confrontado com qualquer coisa, ele nunca dizia, eu não fiz isso. Ele dizia, eu não me lembro, repetidas vezes e disse, se não tivesse feito, diria, não fiz isso, não me lembro. Eu não. Eu estou realmente confuso e estou realmente perdido e eu não sei. Eu não tenho nenhuma lembrança de estar envolvido com nada disso. Eu estou... Você continua dizendo que não se lembra e que não tem nenhuma lembrança. Mas se alguém não estivesse envolvido, seria um enfático, eu não fiz isso. Não fiz isso. Eu definitivamente não fiz isso. Tipo, isso é absolutamente eu sei que não fiz isso. Eu sei que não estive envolvido. Essa foi a única vez que ele disse, não fiz isso. E eu simplesmente não entendo como chegamos a esse ponto. Eu realmente queria saber. E eu realmente queria poder te contar algo, te dar algumas respostas e te dar mais retorno de uma perspectiva honesta, porque eu simplesmente não sei. Eu simplesmente não sei. Eu não sei. Eu também não sei. É por isso que queríamos conversar com você. Eu não sei porque o seu sangue está lá também. Eu não sei. A única pessoa que sabe é a Leslie, e ela não pode nos contar. Neste momento, Gligor sabe que o jogo acabou. Ok, então, você está dizendo que eu preciso passar uma noite aqui. Ah, sim. Você vai ficar aqui. Ok. Você está pronto? A acusação original contra o Sr. Gligor era de homicídio em primeiro grau, que tinha como pena máxima a prisão perpétua. Acho que todos estávamos nos preparando para um julgamento, e um julgamento brutal, onde Lauren e outros teriam que reviver e assistir imagens horríveis e reviver as memórias daqueles primeiros dias. Mas antes do julgamento, Gligor toma uma atitude que surpreende a todos.
E então Eugene, que até aquele momento mantinha sua inocência, aceitou um acordo de culpa por homicídio em 2º grau. Houve muita participação da família. E vou te dizer, a família queria uma resolução. Eles queriam que alguém entrasse no tribunal e dissesse para toda a comunidade: fui eu que fiz isso. Porque se houver um julgamento, o júri pode dizer isso. Mas é diferente quando uma pessoa se levanta e diz publicamente: eu tirei a vida dessa mulher. Eu acho que a Lauren realmente não queria passar por um julgamento. Eu acho que já tinha sido suficiente. Foram 20 anos de perguntas. Foram 20 anos de luto e de querer um desfecho. E acho que já era hora de garantir que isso acontecesse. Então, não houve julgamento, mas houve uma audiência de sentença. E é nesse momento que Lauren Prior finalmente fica cara a cara com Eugene Gligor. Esse é o ex-namorado dela, o homem que matou a mãe dela. Nesse momento, ela finalmente expressa sentimentos guardados por quase 25 anos. É como ver um fantasma, é assustador. Ele está algemado, assassina brutalmente minha mãe. Ouvir a voz dele e pensar que eu te conhecia, eu namorei você e fomos ao baile juntos? Foi muito, muito assustador, muito perturbador. Você tirou meu anjo. Por que você mataria minha mãe? Assassiná-la a sangue frio? Em Maryland, não são permitidas câmeras no tribunal, mas há gravações de áudio. Usamos inteligência artificial para visualizar como essa cena poderia ter sido. De algum modo, permitimos que você mudasse nossas vidas. Esse é o Eugênio, e um monstro chegou bem na porta da frente. Ele era de confiança e considerado amigo, mas a segurança. Você enganou todos nós. Uma mentirosa, assustadora e aterrorizante olhou bem nos nossos olhos. Você é um monstro, um lobo em pele de cordeiro. Eu tinha Ben ao meu lado. Ele é meu amigo e advogado, e apenas li para ele o que realmente sentia no meu coração. Foi simplesmente bom colocar as palavras para fora, se isso faz sentido. E ele é uma pessoa má, então provavelmente nem se importou, mas foi útil para mim. Você quase conseguiu se safar. E pela graça de Deus, pela oração, e por quase 25 anos, o monstro da minha mãe foi pego. Eugênio T. Gligor, adivinha? Minha família e meus amigos ainda estão aqui. Ela foi forte e deixou claro para ele. Apesar de ele ter tirado muito dela e da família, não tirou tudo e ela mostrou que ainda estava lá. Eu ainda estou aqui. Dou muito crédito para Lauren pela forma como ela lidou com aquele momento. Qualquer pessoa falando com o assassino da própria mãe precisa de uma coragem imensa. Fazer isso cara a cara com alguém que você amou e confiou é um nível totalmente diferente. Muitos membros da família estão presentes hoje aqui no tribunal e também pelo Zoom. E eles estão aqui para honrar a memória de Leslie. Eles também estão aqui para finalmente ver a justiça ser feita depois de 24 anos. Justiça que eles quase perderam a esperança. Sandy Prior foi condenado à prisão perpétua sem sua amada esposa e seu melhor amigo. Sandy morreu sob uma nuvem de assassinato. De suspeito de assassinato pairando sobre sua cabeça. Lauren Prior foi condenada à prisão perpétua sem sua mãe e sua amiga mais querida. Uma sentença de dor e tristeza que ela carregará enquanto viver. O fato de o assassinato ter sido cometido por alguém que era muito próximo dela, que tanto ela quanto sua mãe haviam acolhido em sua família, alguém que ela amava e confiava, deixou um sentimento profundo de traição e confusão. Hoje é um dia de acerto de contas. Um dia de acerto de contas para esta ré, meritíssimo. O Estado está pedindo 30 anos. Essa era a pena máxima para homicídio em 2º grau na época deste crime. Não acreditamos que haja qualquer motivo para liberdade condicional.
Neste momento, Sr. Gligor, o senhor tem o direito absoluto de se dirigir ao tribunal, antes que eu lhe sentencie neste caso. Se quiser dizer algo ao tribunal, este é o momento meritíssimo. Meritíssimo, sim, eu gostaria. Meritíssimo. Quero expressar meu mais profundo arrependimento, vergonha e remorso pela tragédia devastadora que causei, tirando a vida de Leslie Prior, e compartilhar meu desejo de reparar a dor e o sofrimento que causei a Lauren, ao pai da Lauren e à família e amigos da Leslie. Ouvir a voz dele foi horrível, de verdade. Era como se fosse o diabo falando. Toda vez que ele mencionava meu nome ou o nome da minha mãe, eu queria matá-lo. É como um pesadelo, é um verdadeiro pesadelo. As palavras tragédia devastadora não transmitem totalmente o crime que cometi, assassinato. Vou tentar expressar meus sentimentos e pensamentos sobre esse evento horrível da melhor forma possível. Sinto muito pela miséria que causei a todos. Ele não deu uma resposta, acho que muita gente quer saber o motivo dele. E ele falou algumas coisas aqui e ali, mas acho que ainda não sabemos de verdade. Peço ao Sr. Gligor que se levante e encare o tribunal para receber sua punição e sentença. Senhor, este tribunal o condena a 30 anos na divisão de correções. Eu vou suspender toda... Obrigado! Por favor. Me desculpe. Vou suspender toda a sentença, exceto 22 anos. Essa sentença terá 5 anos de liberdade condicional supervisionada após sua libertação. 22 anos. Eu estou bem com isso, porque se ele tivesse ido a julgamento, havia a possibilidade de ele ser absolvido, mas eu estou bem. 22 anos. Ele terá quase 70. É muito tempo para ficar preso. Ela foi corajosa. Ela queria que o juiz soubesse e que a mãe dela a visse lá. Ela e o pai olham para baixo, cientes de que ela estava ali para ver a justiça ser feita. Disse na minha carta quando estava falando com o juiz, acho que minhas últimas palavras foram: você quase conseguiu escapar. E ele conseguiu. E ele teria conseguido. Se não fosse pela genealogia, ele teria escapado. É um trabalho magnífico das duas mulheres que lideraram a investigação com a polícia do condado de Montgomery. Elas fizeram um trabalho excelente e minucioso para alcançar isso. Houve muitos altos e baixos e levou muito tempo, mas no final foi um sucesso e ficamos muito satisfeitos com isso. Foi um milagre. Literalmente. Espero que para outras famílias que estão lidando com casos antigos sem solução, isso traga um pouco de esperança. Com certeza. Que montanha-russa emocional de caso, não é? Começa com um assassinato terrível e pessoal, para o qual não há explicação. Mas no final também há esperança. E isso graças a 3 mulheres incríveis aqui. Lauren Prior, que nunca desistiu, e aquelas detetives de casos arquivados que, pode-se dizer, foram até os confins da Terra para encontrar uma resposta para ela. Eu tenho a foto dos meus pais no quarto de hóspedes e dizia: um dia eu prometo, nós vamos resolver isso. E agora eu posso dizer para eles: nós conseguimos justiça.